todos com a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje vamos ler um texto da Palavra de Deus que se encontra na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 2, de 1 a 4, e extrair desse texto lições preciosas para as nossas vidas. O texto diz o seguinte: Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Nesse texto, somos encorajados a manifestar o nosso testemunho como servos de Deus. Nesta parte da carta, escrita pelo apóstolo Paulo aos crentes em Filipos, ele fala da exortação em Cristo, da consolação de amor, da comunhão do Espírito, dos entranhados afetos e misericórdias. A forma como estas frases foram construídas no verso de número 1 podem até trazer a ideia de condicionais, que geralmente são caracterizadas por aquela partícula C que conduz a frase. Mas não é assim. A intenção do apóstolo é a de reafirmar virtudes que devem nortear uma igreja comprometida com a unidade. Assim, a igreja deve estar unida na exortação de Cristo, deve estar unida na consolação de amor, deve estar unida na comunhão do Espírito, deve estar unida em entranhados afetos e misericórdias. Tudo isso para que os servos de Deus entendam de forma clara a exortação do apóstolo Paulo que vem logo a seguir dos versículos 2 a 4. Nós lemos o seguinte nesses versículos de 2 a 4: Completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Pode parecer até irônico falar de unidade neste momento tão grave em que nosso país vive. De repente, uma ameaça silenciosa nos tirou de nossas atividades cotidianas de forma tão imperiosa. Nossos hábitos costumeiros foram mudados para práticas que nos tornam cada vez mais distantes uns dos outros, algo que incomoda bastante um povo caracterizado pela afetividade efusiva. Fomos colocados dentro de nossas casas para aguardar até que tudo termine. Mas e com relação à igreja? Com base no texto de Filipenses, capítulo 2, a igreja permanece unida. Ela sobrevive intacta, até mesmo quando não há condições de se promover reuniões presenciais para os cultos semanais. Nada, nem mesmo a ameaça assustadora do coronavírus, pode desunir a igreja do Senhor Jesus. Ele nos uniu a si, e os benefícios dessa união nos tornam cheios da exortação em Cristo, nos fortalecem na comunhão do Espírito com entranhados afetos e misericórdias. Outro fator que nos mantém em comunhão é a aceitação de que todos somos pecadores. Nenhum de nós é um ser ideal. Somente Cristo pode corrigir nosso caminho e nos trazer de volta à comunhão com Deus. Todos aqueles que já desfrutam dessa graça podem estar unidos, sim, neste corpo vivo que é a Igreja de Cristo. Como podemos ver, é essa total dependência de Cristo que o Espírito usa para manter a Igreja unida num corpo vivo, conforme o apóstolo Paulo ensina em 1 Coríntios capítulo 12, verso 12. Lá nós lemos o seguinte: Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Portanto, meus irmãos, somos encorajados por meio da palavra de Deus, primeiro, a estar unidos a Cristo,
Aprendemos em Colossenses 2, 6 a 7, por exemplo, a andarmos nele, a estarmos radicados nele, a estarmos edificados nele, crescendo em ações de graças. Somos também encorajados por meio da palavra de Deus, em segundo lugar, a estarmos unidos aos nossos irmãos. Salmo 133, o salmista vê o quanto é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É como se ele estivesse parado, observando a unidade dos irmãos, se dirigindo para prestar adoração a Deus. O Salmo diz que o Senhor abençoa essa união. Irmãos, cremos que em breve vamos voltar a ter a valiosa oportunidade de apressadamente também nos dirigir às nossas igrejas para cultuar ao nosso Senhor na companhia de nossos irmãos. Almejamos por esse dia. Mas até lá, não deixemos de ter comunhão com o nosso Deus por meio das orações e da leitura de sua santa palavra, pois é isso que sempre nos manterá unidos espiritualmente uns com os outros. Cremos que o Senhor da Igreja, nosso Salvador Jesus Cristo, nos abençoa em todos os momentos de nossa vida e continuará a fazê-lo, fortalecendo-nos para que avancemos nesta comunhão com Deus e com os nossos irmãos. Agora, fisicamente afastados, mas cada vez mais unidos espiritualmente. Que Deus nos abençoe.